Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral. Dando continuidade à parte de equilíbrio de corpos rígidos, a gente, na última aula, começamos a falar de equilíbrio de corpos rígidos em 2 e 3 dimensões e começamos a resolver exercícios. Para fixar esse conteúdo, vamos resolver mais alguns problemas. Olha este problema aqui, ó. Tem um guindaste que está erguendo um corpo de 2.400 kg. Então tá aqui, um guindaste fixo tem massa 1.000 kg. Olha, o guindaste tem massa, tá? Então ele tem peso. E é usado para suspender um caixote de 2.400 kg. Ele é mantido no lugar por um pino em A. Pino aqui é uma junta articular, tá? Ó. E um suporte basculante em B. Suporte basculante é um balancim, que faz ele oscilar ali. O centro de gravidade do guindaste está localizado em G. Aqui é o centro de gravidade. Determine as componentes das reações em A e em B. Ele quer saber quanto que vale as forças aqui no pino A e quanto vale as forças no balancim B. Bom, primeira coisa, temos que fazer o diagrama de corpo livre desse sistema. Aí a gente pode determinar as reações, tá? Para determinar a reação em B, eu posso fazer o somatório dos momentos em relação a A, porque eu mato a força em A e aí eu calculo a força em B. Uma vez que eu determinar a reação em A, eu posso fazer somatório das forças em X e Y dando zero e eu descubro a força em B. Então, o procedimento é este. Então, tá aqui. O guindaste tem uma massa de 1.000 kg. 1.000 kg. Para calcular o peso dele, é só multiplicar pela gravidade. O peso do guindaste é a massa vezes a gravidade. O peso do guindaste é 1.000 vezes 9,81, que vai dar 9.810 newtons ou 9,81 kilonewton. Este é o peso do guindaste que age neste ponto aqui do centro de gravidade. Então, o peso do guindaste eu já calculei. Então, está aqui fazendo o diagrama de corpo livre. O peso do guindaste, 9,81 kN. O peso do outro corpo, o outro corpo tem massa 2.400 kg. Então, qual é o peso do corpo? É a massa do corpo vezes a gravidade. Então, o peso do corpo é 2.400 kg vezes 9,81. Se a gente fizer essa conta, 9,81 vezes 2.400, isso vai dar 23.544 newtons. Ou se eu arredondar com 3 dígitos significativos, isso aqui está dando 23,5 kilonewtons, que é este cara aqui. Então, tem o peso do guindaste, tem o peso do corpo. O peso age na direção vertical. Aqui é um pino articulado, é uma articulação. Se vocês lembrarem como que é a reação numa articulação, ela é assim. Que eu tenho o pino, a barra geralmente faz assim. Na articulação, nós vamos ter 2 forças desconhecidas. Por quê? Porque a articulação que não permite que o corpo nem se movimente ao longo do eixo X e nem se movimente ao longo do eixo Y, mas pode girar. Então eu tenho restrição de 2 graus de liberdade. Então vão surgir 2 forças neste pino, que são essas 2 aqui. Como é o pino A, eu estou chamando uma de AX e a outra de AY. O balancim, lembra que no ponto B é um balancim.
O balancim está encostado aqui na parede, assim, ó. O balancim sempre gera uma força vertical ou uma força normal ao longo dele. Então, a força do balancim vai estar para cá. Uma única força, que é essa aqui. Estou chamando de B. Coloquei todas as forças. Então, vamos fazer aqui, ó. Tem que fazer somatório das forças em x dá zero, somatório das forças em y dá zero e somatório dos momentos em relação a algum ponto tem que dar zero. O guindaste pode ser uma estrutura tridimensional, mas todas as forças estão num plano. Então, eu posso tratar como um problema bidimensional. Vamos calcular, começar calculando o momento das forças em relação ao ponto A. Por quê? Porque eu mato essa força, elas não geram torque em A, porque elas passam pelo polo, e eu vou descobrir o valor da força B. Então, vamos lá. Então, somatório dos momentos em relação a A igual a zero. Esta força e esta força não geram torques. Então, como é que fica? Somatório dos momentos em relação a A igual a zero. O B gera torque, a força B aqui. A força B é ela vezes a distância em relação ao ponto A, que é 1,5. E ela tende a girar o meu sistema para cá, ó. Sentido anti-horário. Se o sentido é anti-horário, é torque positivo. Então, é B vezes 1,5. O peso do guindaste é ele vezes essa distância aqui, ó. Essa distância vale 2 metros. Então, é 9,81 kN vezes 2 metros. Ele tende a girar no sentido horário, é negativo. Então, é isto aqui. E esta força aqui é ela vezes a distância até o ponto B, que são 6 metros. Então, é 23,5 vezes 6, negativo também. Está aqui. A soma disso tem que dar zero. Fazendo essa conta, a única incógnita que eu tenho é o B. Isolo o B. O B dá 107,1 kN. Então, a força no balancim é de 107,1 kN. Agora, vou fazer o somatório das forças em x dar zero. Somatório das forças em x. Quem são as forças que agem em x? O B e o AX. Só tenho essas duas. Então, B mais AX tem que dar zero. Daqui, o B vale 107 kN. Então, AX mais 107 igual a zero. Passa esse cara para lá. AX igual a menos 107,1 kN. Menos só quer dizer que o sentido que eu pus dessa força está invertido. O sentido real é para a esquerda. Tá aí. E agora eu faço somatório das forças em Y dando zero. Somatório das forças em Y dando zero vai ser AY menos 9,81 menos 23,5 igual a zero. Está escrito aqui, ó. Isolo AY dá 33,3 kN. Tá aí. Calculamos as reações do suporte aqui. Olha esse outro problema aqui. Aqui não é uma distribuição contínua de forças, hein? Aqui as forças estão bem espaçadas, ó. Então, eu não vou tratar como uma distribuição contínua. A distribuição contínua vai estar espaçada ao longo de todo o x. Aqui não. É uma aqui, outra ali, outra ali e outra ali. A estrutura representada na figura sustenta parte do teto de um pequeno edifício. Então, essa estrutura está segurando o teto de um edifício. Sabendo que a tração no cabo vale 150 kN, determine a reação na extremidade E. Reação na extremidade E. Aqui. Ele quer
que eu descubra quais são as reações que ocorrem aqui no ponto E. Ó. Ponto E é onde essa coluna está engastada aqui. Ó. Cada força equivale 20 kN, estão igualmente espaçadas de 1,8 metros, uma das outras. O cabo, a força F, o cabo está preso no ponto F, passa por uma polia, não preciso dizer essa polia é ideal, não tem atrito, e prende o ponto B. As medidas estão dadas no desenho. Então vamos fazer o diagrama de corpo livre. A gente tem 3 equações de equilíbrios para resolver. Somatório das forças em x tem que dar 0, somatório das forças em y tem que dar 0 e somatório dos torques tem que dar 0. Está aqui o diagrama de corpo livre. Aqui as forças já estão colocadas. No cabo, como o cabo está esticando, está puxando, a força F pus para cá. E o problema deu que ela vale 150 kN. Está aqui. Eu não vou colocar reação aqui, pois se eu estou considerando o sistema como um todo, a força do cabo já está colocada no sistema. Não devo colocar 2 vezes aqui. Aqui é uma barra engastada. Uma barra engastada, no plano, ela tem força em x, força em y e ela também tem um momento. Preciso então, como ele quer as reações no ponto E, eu preciso calcular esses 3 elementos, EX, EY e momento em E. Então, fazendo as somatórias das forças em x igual a 0. Quem são as somatórias das forças em x? É EX mais esta componente aqui, ó, ela tem, em x, ela tem uma componente em cosseno aqui, ó. Quanto que vale o cosseno aqui, ó? Este ângulo θ é igual a este ângulo θ. E eu posso tirar o cosseno de θ, ó, como cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Quanto que vale a hipotenusa? A hipotenusa vai ser a raiz quadrada de 4,5 ao quadrado, mais o outro lado aqui, ó, esse lado vale 6. Então é esse triângulo aqui, ó, mais 6 ao quadrado. Fazendo essa conta, 4,5 ao quadrado mais 6 ao quadrado está dando 7,5. Então, o cosseno é 4,5 dividido por 7,5. Então, esta componente aqui, que é 150 vezes o cosseno de θ, ela é 150 vezes 4,5 dividido por 7,5. Que é o que está escrito aqui. 150 vezes 4,5 dividido por 7,5. Só tenho essas duas forças. Tenho esta força aqui em x e esta força aqui em x. A soma delas tem que dar 0. EX mais 150 vezes 4,5 por 7,5 é igual a 0. Fazendo essa conta, EX dá menos 90 kN. Menos quer dizer, o sentido real do EX é para a esquerda. Tá aí. Agora faço somatório das forças em Y igual a 0. Lembra que esta força aqui vai ter uma componente em Y. Então agora, esta componente, se aquela componente era em cosseno, essa é em seno. Isso vai ser 150 seno. O seno é cateto oposto por hipotenusa, é 6 por 7,5. Então aqui vai ser EY, que é esta, menos... Quantas forças eu tenho aqui para baixo? Eu tenho 4 forças. 1, 2, 3, 4 forças iguais. Então é 4 vezes 20.
menos 4 vezes 20 kN, menos 150 vezes 6 sobre 7,5, que é o seno, é igual a zero. Isolando o EY, ele vai dar 200 kN. 200 kN. Tá aí. Achamos o EX e o EY. Agora precisamos calcular esse momento aqui, ó. Vamos escolher um ponto para determinar o momento. Eu posso escolher o ponto E. Vou pegar o ponto E aqui, ó. A soma de todos os momentos em relação a esse ponto tem que dar zero. Então, quem são todos os momentos? Cada força dessa vai gerar um momento em relação ao ponto E, ó. E essas forças tendem a girar para cá, ó. Então, são todas no sentido horário, todas negativas, todo momento negativo ali. Então, aqui vai ser 20 kN. Não, desculpa, eu falei negativo? Não, elas giram para cá, né? É sentido anti-horário, é positivo. Todos aqui vão ter momento positivo. Então, ó, 20 vezes essa distância, que é 4 vezes 1,8, que dá 7,2. Então, é 20 vezes 7,2, tá aqui, mais desta força, 20, aqui vai dar 5,4 a distância, é este momento, mais 20 vezes 3,6, que é essa distância, tá aqui, mais 20 vezes 1,8, tá aqui. A força aqui em X passa pelo polo, não realiza torque, mas a força aqui em Y realiza, ó. Então, é o valor dela, que é 150 seno, que é 150 vezes 6 por 7,5, vezes esta distância, que é 4,5. Esta força gera torque nesse sentido. Ou seja, sentido horário, ela é negativa. Acabaram as forças. Tá, mas eu tenho já um torque nesse ponto. Então, mais esse torque. Isso tem que ser igual a zero. A única incógnita aqui é o momento E. Então, isolo o momento E. Momento E dá 180 kN/m. 180 kN/m. Então, aqui estão as 3 respostas do problema. Esta e esta. Tá aí. Olha esse outro exercício aqui, ó. Uma placa homogênea mostrada na figura tem massa de 100 kg. Então, essa placa tem massa. E está sujeita a uma força e um momento de 2 de seus bordos. Então, 2 dos bordos dela estão agindo ali, força e momento. Quais são os bordos? Um bordo é esse, ó. Tem agindo aqui uma força de 300 newtons. E o outro é esse aqui. Tem um momento de 200 newton-metros nesta direção aqui, ó. Se ela é apoiada no plano horizontal através de um rolete em A, então ela tem um rolete aqui em A, e uma junta esférica em B. Junta esférica é aquela articulação, que ela é uma estrutura assim, e a esfera fica aqui, podendo se movimentar para lá, para cá, mas ela pode girar, mas não pode gerar momento. Tá aqui. Ou melhor, ela pode gerar momento, mas não pode transladar. Então, essa é a junta esférica. E uma corda em C, tá aqui a corda. Determine as componentes das reações dos apoios.
Ele quer que eu descubra quanto que vale as forças aqui no rolete e aqui na junta esférica. Tá aí. Vamos fazer o diagrama de corpo livre. Tá aqui o diagrama de corpo livre. Quando o problema não dá, coloca um sistema de eixos coordenados. Tá? Coloca um sistema de eixos coordenados. Olha aqui. Opa. Tá aqui. Esse é o eixo X, esse é o eixo Y e esse é o eixo Z. Então, posso escolher outros? Pode, sem problema. Tem que escolher alguma coisa que facilite sua distribuição de forças. Então, os eixos coordenados são esses aqui, ó. Esse é o eixo X. Esse aqui é o eixo Y. E esse aqui é o eixo Z. Então, eu vou medir tudo em relação a esses eixos. Adotei um sistema de coordenadas. É útil isso quando você trata com um problema em 3 dimensões. Então, está aqui o diagrama de corpo livre. Eixo X, eixo Y e eixo Z. Vamos ver as forças. Ora, essa placa tem massa. A massa dela é 100 kg, então o peso é massa vezes gravidade, que é 100 vezes 9,81. O peso, então, é 981 newtons, que está marcado aqui, ó. Esse é o peso da placa. Aonde que o peso age? No centro de gravidade. Que se a placa é homogênea, é o centro geométrico dela. Pega o encontro das duas diagonais aqui, ó. Aqui. É neste ponto que a força-peso está agindo, ó. E aqui. Está ela aqui, ó. Essa é a força-peso. A força de 300 newtons já estava ali. E o momento de 200 newton-metros está aqui. Repare que esse momento está ao longo do eixo Y. Essas mãozinhas, o que são essas mãozinhas? Regra da mão direita, é para saber o torque. Vou considerar o torque positivo se ele estiver apontado para cá, ó. Vou considerar o torque positivo se ele estiver apontado para cá, no sentido do dedão. Ou rotacionando no sentido que a mão fecha. Tá aí. Vamos lá. Rolete gera reação normal, uma força vertical. Então, rolete, aqui ele gera uma força vertical. Agora, junta esférica em 3 dimensões, ela não restringe rotação. Tá ok? Então, não tem nenhum momento impedindo ali. Mas ela restringe translação. Então, tem que ter forças de translação aqui. Então, quantas forças? Ela não permite o corpo nem se movimentar nem em X, nem em Y, nem em Z. Então, vou ter que ter 3 forças incógnitas. Que sentido eu ponho das forças? Quando você não tem nem a menor ideia, coloque no sentido dos eixos que se orientou. BX para cá, BY para cá e BZ para cá. Essas 3 forças aqui estão representadas aqui, ó. BX, BY, BZ. O que é esse eixo Y', X' e Y'? É o eixo paralelo a X e um eixo paralelo a Y, equivalente. Tem um cabo aqui. Nesse cabo tem força de tração, força tensora. Força de tensora vai da extremidade para o meio do fio. Então tá aqui. Como o fio está vertical, não tem mais nenhuma força agindo. Então eu vou trabalhar com esse diagrama de corpo livre. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? Vamos fazer somatório das forças em X tem que dar 0, somatório das forças em Y tem que dar 0, somatório das forças em Z tem que dar 0. É uma condição de equilíbrio. Somatório das forças em X dando 0. Quantas forças eu tenho em X? BX só.
só tem o BX, portanto o BX tem que dar 0. Somatório das forças em Y tem que ser igual a 0. Quantas forças eu tenho em Y? Tenho BY e só tenho BY. Então, BY tem que ser 0. E somatório das forças em Z tem que dar 0. Quem são as forças em Z? AZ, para cima é positivo, para baixo é negativo. Em AZ, mais BZ, menos a tensão do cabo. Não, mais a tensão do cabo, ela está para cima. Menos 300 newtons, menos 981 newtons igual a 0. Está escrito aqui, ó. Então, ó, BZ eu desconheço, eu não sei quem é BZ. AZ eu também não conheço. TC eu também não conheço. Então, essa equação ficou assim. AZ mais BZ mais TC é igual 981 mais 300. 900. 1.000, 1.100, 1.200. Isso aqui está dando 1.281. Uma equação, 3 incógnitas. Eu não resolvo isso. Guarda essa relação. E agora, eu vou equacionar os momentos. Aonde que eu tenho um momento aqui? Eu tenho um momento ao longo do eixo Y. Tenho. Eu tenho um momento em torno do eixo X. Vamos ver, tenho também. Ó, somatório dos momentos em X igual a 0. Vou fazer. Somatório dos momentos em relação a X é igual a 0. Então, eu vou pegar o eixo X. O eixo é meu eixo de referência. Escolhi o eixo. Então, TC vezes a distância ao eixo X, que é de 1 metro mais 1 metro, 2 metros. Ó, girando em torno do eixo X, ó, ele vai girar para lá, para cá. Opa. Ele vai girar para lá, em volta do eixo X. Então, no sentido da mãozinha. Então, é positivo. Então, é TC vezes 2 metros. 981. A distância de 981 até o eixo X é 1 metro, pois ela está no centro do tablado. E ela gira para o lado contrário, negativo. Então, é menos 981 vezes 1. Quem mais que causa torque em torno do eixo X? BZ. BZ, porque se eu aplicar força, ele tende a girar para lá, ó, em torno do eixo X. Então, BZ vezes 2, que é a distância, é igual a 0. Ele gira no sentido que a mãozinha fecha. Positivo. Está aqui. Essa é a equação da soma dos momentos em X. Vamos ver agora a soma dos momentos em relação ao eixo Y, dando 0. Ó, 300 gera um torque para lá em volta do Y, contrário à mãozinha. Não, ele vai no sentido que a mãozinha fecha, ele vem daqui para cá. A mãozinha fecha daqui para cá. Então é positivo. Então é 300 vezes a distância y, que é esta aqui, que é 1,5, essa distância aqui, ó, 1,5. 300 vezes 1,5. Esta aqui, 981 vezes 1,5 positivo. BZ. BZ vezes essa distância aqui, que dão 3 metros. Só que o BZ, ele vai girar para onde? Ele vai girar contrário à mãozinha. Ó. Então, BZ é negativo.
Quem mais tem? O AZ. O AZ, ó, ele tende a girar para lá também, contrário à mãozinha, negativo. É a distância dele ao eixo. Qual é a distância dele? Essa distância aqui, que vale 1,5 mais 1,5, que dão 3. AZ vezes 3. Quem mais? Tem mais algum momento em relação a Y? Vamos ver. Tem o momento que o problema deu. O momento de 200 newtons está em Y, então. E ele é negativo porque está contrário ao eixo que eu adotei. Então, ó, menos 200. Somando tudo isso, tem que dar zero. Somando tudo isso, tem que dar zero. E somatório dos momentos em relação a Z, não vai fazer, professor? Somatório dos momentos em relação a Z. Vamos ver. Quando uma força é paralela a um eixo, ela não gera torque em relação ao eixo. Tá? Essa força é paralela a Z, não gera torque. Esta força é paralela a Z, não gera torque. Esta é paralela a Z, não gera torque. Esta paralela a Z não gera torque. Esta paralela a Z não gera torque. Quem vai gerar torque em relação a Z é só BX e BY. Mas nós vimos no item anterior que BX vale 0 e BY vale 0. Então não tenho momento em relação a Z. Então eu não vou escrever essa condição. Se tivesse, eu escreveria também, porque o problema está em 3 dimensões. Então eu montei esta equação e montei esta equação. Pelo momento tem que dar 0. Fazendo esta conta aqui, ó, essa conta eu vou ter duas incógnitas, TC e BZ. BZ eu calculei no problema anterior? Não. Então eu tenho TC e BZ. Nesse problema de baixo, eu tenho BZ e AZ, duas incógnitas. E na equação anterior, eu tenho AZ, BZ e TC. Juntando essas 3 equações, eu resolvo esse sistema. E AZ vai me dar 790 newtons, BZ menos 217 newtons e TC 707 newtons. Então, resolvo aquelas 3 equações com 3 incógnitas e eu tenho essas reações aqui. Como ele pediu as reações do apoio, AZ no rolete 790 newtons, BZ 217 newtons para baixo, tá, o sentido real dela, e TC, tensão no cabo, 707 newtons. Tá aí. Resolvido o problema. Olha este aqui. Determine os componentes de reação que exercem a junta esférica localizada em A. Então ele quer a reação nesta junta esférica aqui, ó. O problema está em 3 dimensões também. O mancal radial em A não é só... Ele quer a força de reação na junta esférica, no mancal radial em B e no rolete em C. Então, ele quer a reação aqui. Ele quer a reação aqui. E ele quer a reação aqui. Então, vamos calcular. Bom, junta esférica, ela vai ter 3 forças incógnitas. Então, eu vou colocar 3 forças aqui, ó. O mancal, ele vai gerar forças e torques, e o rolete apenas forças. Então, vamos ver como que fica isso aqui, ó. Fazer o diagrama de corpo livre. Tá aqui. Então, no ponto A, que é uma rótula aqui, é uma junta esférica, eu tenho 3 forças agindo, a X, a Y e a Z. O mancal, se vocês lembrarem, ele gera força e gera torque. Então aqui eu devo ter um torque também. Aqui eu também devo ter um torque. Só desenhou as forças.
Aqui eu tenho uma força de 900 newtons que age, e aqui é um rolete que usa uma força vertical para cima. Está aqui. Só que eu comentei quando eu mostrei as reações de apoio naquelas figuras, eu falei, toda vez que o mancal tiver com outras estruturas e a estrutura tiver suportada em outros locais, você não precisa usar o torque do mancal. Por quê? Porque o torque, de certa forma, já vai dar sustentado pelos outros apoios. Esta estrutura aqui, ela está presa aqui, ela está apoiada aqui, então eu não preciso colocar os torques do mancal, basta as forças são suficientes. Então, repetindo, quando o mancal ele não estiver sozinho, ele estiver com outras estruturas que dão apoio à estrutura maior, você não precisa levar em conta o torque do mancal. Mesmo porque se você colocar o torque aqui, vamos ver quantas incógnitas tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu colocar o torque, eu vou ter 7 incógnitas. Mas eu só tenho 6 equações, que são somatório das forças em x dando 0, somatório das forças em y dando 0, somatório das forças em z dando 0, somatório dos momentos em x dando 0, somatório dos momentos em y dando 0 e somatório dos momentos em z dando 0. Veja, eu tenho 6 equações, 7 incógnitas. Se eu colocar o torque do mancal, eu não resolvo. Mas a experiência mostra que quando, além do mancal, a estrutura está apoiada em outros pontos, você não precisa levar em conta o torque do mancal, porque esse torque já está sendo impedido pelas outras forças que estão agindo no sistema. Então, quando eu, sabendo disso, eu elimino esse cara. Aí fiquei com 6 incógnitas e 6 equações. Então, eu resolvo esse sistema. Então, tá aqui. Então, não coloco o mancal, o torque do mancal. Só vou colocar as forças. E se você olhar lá na tabela, eu tenho esse tipo de mancal radial. Ele gera força em X e força em Z aqui. Então, esse é o diagrama de corpo livre. Está aqui ele. Vamos calcular o somatório das forças. Começar por Y. Somatório das forças em Y tem que dar 0. Quais são as forças que eu tenho em Y? Esta e só. Então, a Y tem que ser 0. Está aí. Vamos fazer o somatório dos momentos em relação a Y. Vou somar os momentos em relação a esse eixo. Então, quem são os momentos? FC, ó, FC, ele vai girar. Bom, é só colocar o seu dedão no sentido positivo do Y. Gira a mão. Se o FC girar no sentido da sua mão, o torque é positivo. Se girar no sentido contrário, o torque é negativo. Neste caso aqui, o FC vai girar para cá. Ó. Então, no sentido da minha mão, o torque é positivo. É FC vezes a distância dele até o eixo Y, que dá 0,6 metros. Está aqui. A força de 900 newtons. Ela está a uma distância de 0,4 do eixo Y. Então, é 900 vezes 0,4. E ela vai girar para cá. Ó. Contrário ao sentido que minha mão fecha. Então, ela é negativa. Então, é menos 900 vezes 0,4. Tem mais alguma força que cause torque em torno de Y? A X, a Y e a Z agem no ponto aqui que passa por Y. Então, não geram torque. BX e BZ também. Então, não geram torque. Então, só essas. Então, essa soma tem que dar 0. Fazendo essa conta, você descobre que FC vale 600 newtons. Então, já descobrimos o FC aqui. Ó. Faço agora somatório dos torques em relação a X. Somatório dos momentos em relação a X. Quem vai ser?
Ó, BZ gera torque em relação ao eixo X. Então é BZ, meu dedão apontado no sentido positivo de X, o BZ gira no mesmo sentido que minha mão fecha, então é positivo. É BZ vezes essa distância aqui, ó, que dá 0,408, 1,2. Não? É isso mesmo? Qual a distância de BZ ao eixo X? O eixo X está aqui. Ah, é que o desenho é uma questão de perspectiva aqui. O BZ está agindo neste ponto aqui, ó. E esse ponto está aqui, ó. A essa distância, 0,408. Tem que tomar cuidado com a figura. Então, é BZ vezes 0,8. Quem mais? A força FC, que vale 600 newtons. Ela está aqui distância. Ela sim, ó. Está nesta distância aqui, ó. 1,2. E ela vai girar para cá também. Então, no sentido que a mão fecha, logo é 600 vezes 1,2 positivo. Está aqui. 900. 900, ó. Qual a distância dele ao eixo X? É essa distância, que é 0,4. E ele vai girar neste sentido. No sentido horário em torno de X aqui. Se eu colocar meu olho aqui, eu vejo girar em sentido horário, é negativo então. Então é menos 900 vezes 0,4. O que mais? BX. BX é paralelo a X, não gera torque. Tá? A X, a Y e a Z estão passando por X, não geram torque. Então só são essas. Então isso tem que ser igual a zero. Isolando BZ, eu calculo que BZ vale 450 newtons negativo. Negativo quero dizer, o sentido real de BZ é para cá. Tá aí. Então calculei BZ. Falta mais alguma força a ser calculada aqui? Falta. Vamos fazer somatório dos torques em relação a Z. Igual a zero. Quem é? Estas três forças aqui, ó, estão passando por Z. Então não geram torque. 900 é paralelo a Z. Não gera torque. Vamos ver BX. BX vezes a distância ao eixo Z. 0,408 metros. Então é BX vezes 0,8. Ele tende a rotacionar em torno de Z para cá. Ó. Então, se eu colocar meu olho aqui no eixo Z, eu vou ver isso aqui girar no sentido horário. É negativo. Então, é menos BZ vezes 0,8. BZ. BX. Desculpa, estou falando BZ. BX. É esta força aqui, ó, que gera o torque, tá? BZ. Vamos ver BZ. Bom, BZ é paralelo a Z. Se ele é paralelo a Z, não gera torque. O FC é paralelo a Z, não gera torque. Então não tem mais ninguém. Então é só isso igual a zero. Portanto, BX igual a zero. Então eu calculei BX, BZ, calculei FC, calculei a X, a Y e a Z. Calculei, né? Calculei. Não, a X ainda não. Então, ó, somatório das forças em X tem que dar zero. Então, AX mais BX tem que ser igual a zero. Mas o BX dá zero. Ó. Então, AX mais zero é igual a zero. Portanto, AX também vale zero. E somatório das forças em Z tem que ser igual a zero. Então, AZ
mais BZ. Lembra que BZ deu menos 450 newtons. Então, menos 450 newtons, mais FC, que é 600 newtons, menos 900 newtons igual a zero, AZ igual a 750 newtons, isolando ele desta equação. Então, agora eu calculei todas. AZ, AX, AY, BX, BZ e FC. Todas as reações foram calculadas. Tá aí. Este exercício aqui, ó. O suporte da figura possui uma rótula em O, tá aqui, rótula é uma junta móvel circular aqui, em O, e outra na extremidade A. Não, tá errado. O suporte da figura possui uma rótula em O, e na outra extremidade A, sustenta um vaso de 75 libras. Agora sim. Tá aqui. Então ele tem uma rótula aqui e nessa extremidade sustenta um vaso de 75 libras. Preso na extremidade A, temos dois cabos, AB, este cabo aqui, e AC, este cabo aqui. Determinar as tensões no cabo, nos cabos. Então tá aí. Ele deu as distâncias aqui envolvidas. Esta barra aqui, ó, os cabos estão igualmente espaçados da barra. Então, o sistema já deu. Esse é o nosso eixo X. Esse aqui é o eixo Y. E esse aqui é o eixo Z. Então, ele já deu os três eixos. Ok. Vamos fazer o diagrama de corpo livre. Ele já deu o peso do vaso, já está em libra. Vale 75 libras. Então, daqui, na estrutura, eu tenho 75 libras puxando para baixo. Como aqui é uma rótula, eu tenho três forças incógnitas. OX, OY, OZ. Ele está chamando de O, porque aqui ele chamou essa junta esférica aqui de O. Então, OX, OY, OZ são as três forças que agem aqui. E eu tenho dois cabos, cabo AB e AC. Eu tenho a força no cabo AB e a força no cabo AC. Pronto, o diagrama de corpo livre está feito. Só satisfazer as condições de equilíbrio agora. Primeiro, vamos calcular vetorialmente. Por que vetorialmente? A gente não vai fazer somatório em X. Porque eu não conheço essas forças. Para decompor, eu preciso saber os ângulos. E eu não tenho essa informação aqui. Mas eu sei que uma força ao longo de uma distância, a força, o vetor força, pode ser escrito como o módulo dele vezes o vetor unitário daquela distância. Então, a força no cabo AB, o vetor força, é o módulo da força vezes o vetor unitário na direção de AB. Quem é o vetor unitário na direção de AB? É o vetor distância AB dividido pelo módulo do vetor distância AB. Então, é assim que eu vou calcular a força. E ela vai ser escrita numa forma vetorial com as componentes I, J, K. Então, isso que está aqui, está escrito aqui. Então, a força no cabo AB é o módulo da força no cabo AB vezes o vetor distância de AB dividido pelo módulo do vetor distância de A até B. Então, vamos lá. Quem é o vetor que vai de A até B? São as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Como o ponto B está no plano ZX, as coordenadas de X dele vão ser, deixa eu ver aqui,
Coordenada aqui, ó. Aqui para mim, qual é a coordenada do ponto A? Do ponto A é 6. O vetor que vai de A até B. Então vai ser em x que eu quero. Então é essa distância aqui, ó. Tá aqui. Então essa distância. Então vai ser a coordenada do ponto B em x vale 2 pés. A coordenada do ponto A em x vale 0. Então é 2 menos 0. Então o vetor AB vai ser 2 menos 0 na direção de I. Mais. Agora na direção de Y. Coordenada do ponto B em Y. Bom, em Y, o ponto B cai em 0. 0 menos a coordenada do ponto A em Y é essa distância aqui, ó, que vale 6 pés. Então é 0 menos 6. J. E em Z, a coordenada Z aqui vai ser esta altura aqui, ó. Vai ser essa altura, que é 3 pés. A coordenada do A em Z dá 0. Então vai ser 3 menos 0, K. Tá aí. Então 2 menos 0 são 2i. 0 menos 6j dá menos 6j. 3 menos 0k, 3k. Portanto, o vetor R está aqui. 2i menos 6j mais 3k. Dividido pelo módulo, que é a raiz de 2 ao quadrado menos 6 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Fazendo esta conta aqui, ó. Esta raiz vai dar 4, 6 ao quadrado, 36 com 4, 40, com 9, 49. Raiz de 49 é 7, então o denominador aqui é 7. Então aqui vai dar 2 sétimos da força ABI, menos 6 sétimos da força ABJ, mais 3 sétimos da força ABK. Tá aí, o vetor força ao longo do cabo, que vai de A até B, é determinado assim. Faço a mesma coisa para o cabo AC. A força em AC é o módulo da força vezes o vetor distância de A até C pelo módulo da distância. Então vai ser o módulo da força AC. Quem é o vetor distância de A até C? É igualzinho o de cima, só que aqui em X é o simétrico dele, é menos 2. Tá aqui. Em Y vai dar igualzinho. Menos 6. E em Z vai dar igualzinho, mais 3. Só mudou o primeiro termo. Fazendo essa conta, aqui embaixo é 7 também, vai ser menos 2 sétimos da força CI, menos 6 sétimos da força CJ, mais 3 sétimos da força CK. Então, repare que a força A e B e A e C só diferem pelo sinal do eixo X, aqui, ó, da componente em X. Mas estão escritas. Tá? Então, aí as duas. Agora, eu vou fazer somatório dos momentos. Escolha um ponto. Eu posso pegar o ponto O aqui, ó. O ponto O. E somatório dos momentos em relação a O é igual a 0. Quando eu pego o ponto O, eu mato essas 3 forças. Elas não geram torque em O. Então, quem são as forças que vão gerar torque? Bom, como é que eu calculo torque? Se eu estou fazendo vetorialmente, torque, momento de força, é o produto vetorial da distância pela força.
Se eu estou calculando vetorialmente, é assim que eu tenho que fazer. Então, a força AB. Qual é a distância dela em relação ao ponto O? Ela está atuando no ponto A. Então, é a distância de A até O, que vale 6 pés. 6 pés estão na direção do Y. Então, é 6J, o R, produto vetorial com a força B. AB. Mais. Agora, a força AC é a distância dela, que também é 6J, produto vetorial com a força AC. Como 6J é comum a ambos, coloque ele em evidência. Então, é 6J produto vetorial, a soma de FAB com FAC. E tem a força aqui de 75 libras. 75 libras está no sentido Z negativo. Então, é menos 75K. O produto vetorial, a distância daqui até lá também são 6 pés. Então, é 6J, produto vetorial, menos 75K. Pus o 6J em evidência e deu isso aqui. Então, este é o torque gerado pelas forças. Isso tem que dar zero. Fazendo, ó, lembra como faz produto vetorial? Põe lá IJK. Repete os dois primeiros. Para cá é positivo, para cá é negativo. O produto de 2 dá o seguinte com o sinal do que você está indo. Então, ó, J produto vetorial I, J produto vetorial I dá menos K. J produto vetorial J dá zero, J produto vetorial K dá I. Então, aqui é só fazer a conta. É 6 vezes 2, 12 sétimos de menos K. Então, vai dar menos 2 sétimos FABK. Aqui, J com J dá zero. E aqui, vai dar 6 vezes 3, 18 sétimos. J produto vetorial K dá I. Então, vai dar 3 vezes 6, 18 sétimos de FABI. E você vai fazer isso termo a termo. Então, aqui J com I, J com J que dá zero, J com K. E aqui J com K que dá I. Quando você faz essa conta, você vai obter isto aqui. 18 sétimos de FAB, mais 18 sétimos de FAC, menos 450, tudo isso I, mais menos 12 sétimos de FAB, mais 12 sétimos de FAC, tudo isso aqui K, igual a zero. Então, obtivemos isso. Esta expressão. Olha, isso aqui é um vetor. É um vetor. Se um vetor é nulo, as suas componentes são nulas. Então, isso aqui tem que dar zero. E isso aqui tem que dar zero. Então, eu posso fazer. Esse é o momento em X, dando zero. E esse vai ser o momento em Z, dando zero. Ó, isso aqui tem que ser zero. 18 sétimos de FAB mais 18 sétimos de FAC menos 450 igual a zero. Vou ter que resolver essa conta. Não tenho componente em Y aqui, ó. Que isso aqui é um momento resultante. Se não tem componente em Y, a somatória dos momentos em Y tem que dar zero. Como não tem componente em Y, zero é igual a zero, óbvio. E a componente em Z, que é esta aqui, tem que ser igual a zero. Somatória dos momentos em Z tem que ser igual a zero. Isto aqui é igual a zero. Resolvo esta equação. Resolvo esta equação. Ou, como são duas equações com duas incógnitas, monto um sistema de equação. Resolvo esse sistema. Resolvendo esse sistema, você conclui que a força no cabo AB é igual à força no cabo AC e vale 87,5 libras. Esta é a resposta. Foi o que ele pediu, quanto que valia a força nos cabos. Tá aí.
Então, eu tenho que resolver este sistema de equações. Resolvo este sisteminha aqui com este aqui. Ó. Isso é um sistema. Então, tem que resolver. As variáveis são FAB e FAC desse sistema. Pode resolver do jeito que você julgar. Por substituição direta, pode por soma um termo, multiplica 1 por -1, inverte, vê o que dá para fazer. Pode usar Gauss-Jordan, o que você quiser para resolver, desde que seja correto. E o resultado dá isso aqui. Tá aí. Nós vimos equilíbrio de corpos, corpo rígido, em 2 e 3 dimensões. Qual que é a regra? Se você tiver que lembrar de uma coisa disso, você tem que lembrar que soma das forças tem que dar 0, soma dos torques tem que dar 0. Eu falei de uma coisa, né? De duas. Soma das forças dando 0, soma dos torques dando 0. Bom, com isso a gente já tem a base para entender equilíbrio. Qualquer sistema agora que você tiver que analisar equilíbrio, é isso que você vai aplicar. Eu não sei por que, olhando a grade curricular aqui, o programa de ensino, não colocaram análise de estruturas para vocês. Não sei se vocês vão ver em outra disciplina. Geralmente, quando chega em resistência dos materiais, a gente precisa ter uma boa base de análise de estruturas. Mas como a gente já está vendo equilíbrio, eu vou colocar alguns elementos de estruturas aqui para a gente analisar. Tá? Alguns elementos. Vamos começar falando de um elemento estrutural muito comum e muito importante. Treliças. O que é uma treliça? Treliças são elementos estruturais que suportam cargas axiais, ou seja, cargas ao longo de eixos, e são compostos por barras finas e rígidas, unidas umas às outras por rótulas ou pinos, e em suas extremidades, elas também são unidas por rótulas e pinos. E toda a estrutura se apoia fixada em uma placa de reforço. Então, uma treliça é uma estrutura assim. São barras finas, presas por pinos entre si. Aqui eu tenho um pino, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Esses pinos, geralmente pode ser rótulas também, tá? Mas eles são presos. E às vezes ela é presa no suporte por uma placa de reforço, como se fosse parafusada, chumbada aqui, ó. Isso é uma estrutura de suporte, serve para sustentar alguma coisa. E as cargas são axiais na treliça, ou seja, treliça só troca forças através dessas barras. Então, a gente considera o corpo rígido. Essas barras são indeformáveis. Então, tem força aqui, 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 aqui. Então, ao longo do eixo da barra, por isso que a carga é axial. É assim. E tem as reações do suporte, óbvio. Se o suporte aqui for um pino, uma junta esférica, ele vai ter mais de uma força. Se ele for um balancinho, você vai ter uma força. Então, são essas estruturas que agem numa treliça. Este elemento estrutural que suporta cargas axiais, ou seja, ao longo dos eixos, que são barras finas e indeformáveis. As treliças, como as forças todas estão ao longo do eixo das barras, repara
que ou ela vai ser uma força de tração ou de compressão. Tá? Mas repare que todas as forças saem dos nós. Então, eu posso usar os nós para tratar o equilíbrio estrutural dessa coisa aqui. Ó. Todas as forças estão agindo nessas emendas de barra. Essas emendas são chamadas de nós. Então, isso aqui é um nó. Nó, 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 nó. Ou seja, e aqui são as barras. Barra, 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 barra. E aqui é o suporte e suporte. Então, como as forças saem dos nós, uma maneira fácil de analisar uma treliça é avaliar o nó da treliça. E se a treliça está em equilíbrio, cada parte da treliça está em equilíbrio. Então, cada nó está em equilíbrio. Então, para resolver um problema de treliça, a gente considera cada nó em equilíbrio. E a gente faz o somatório das forças nos nós dando zero e resolve o problema. Mas vamos entender melhor a treliça. Então, treliças são elementos estruturais que suportam cargas axiais ao longo das barras. São compostas por barras finas e rígidas, unidas umas às outras por rótulas ou pinos. É aqui que se forma o nó. E toda estrutura se apoia fixada em placa de reforço. As treliças podem ser planas ou podem ser tridimensionais. Tá? E são elementos de estrutura, servem para suportar uma carga. Vamos ver alguns exemplos de treliças. Esses são treliças, ó, estruturas treliçadas. Onde que a gente usa treliças? A gente usa geralmente em telhados, fazer coberturas, essas quadras, tudo telhado. Mesmo uma casa, tem uma treliça de madeira lá em cima. Então, tem a chamada, aí tem nomes que para a gente aqui não vai importar muito, mas treliça tipo tesoura para fazer telhado, ó. Treliça roue para fazer coberturas, ó. E também é usada em pontes. Isso aqui é uma treliça roue em pontes, ó. E aqui alguns tipos de coberturas, ó. Treliças que fazem essa queda aqui. Então, olha essa ponte. Isso é uma estrutura treliçada. Treliçada. Aqui nós vamos ter nó aqui, ó. Nó aqui, nó aqui, nó, 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 nó e assim por diante. Então é importante reconhecer esses nós. Então, isso é uma estrutura treliçada. É uma ponte. Esta é outra estrutura treliçada. Outra ponte. Esta é outra estrutura treliçada. Outra ponte. Essa é uma treliça de telhado. Olha aqui a treliça, ó. Dá para a gente identificá-la aqui, ó. Ó, ela vem aqui, depois ela vem aqui, depois ela vem aqui, ó. Aí ela vem aqui, aqui, aqui. Então, ó, dá para a gente reconhecer a treliça aqui, ó. Isso é uma treliça de madeira para sustentar telhados. Esta treliça aqui é plana. Mas se eu considerar emendada com outra, aqui ela fica espacial, tridimensional. Olha essas treliças aqui, são planas, ó. Feitos para sustentar coberturas metálicas, estruturas metálicas aqui, certas coberturas, ó. Que são várias treliças planas, ó, colocadas paralelamente, ó.
Isso aqui também são treliças, ó. Só que essa treliça está em 3 dimensões. Isso aqui é uma treliça espacial, ó. Olha treliças espaciais, treliças tridimensionais. Treliça tridimensional, ela forma um tetraedro, ó. Essa estrutura aqui é um tetraedro, tá? É uma pirâmide de 3 lados e uma base, todas triangulares. Tá aí, são tetraedro. As treliças tridimensionais, também chamadas de treliças espaciais, elas compõem, geralmente são formadas de tetraedro. Olha esse telhado aqui, ó. Isso aqui são treliças espaciais, consegue ver aqui, ó. Aqui. Aqui. Ó. Isso aqui forma um tetraedro visto de baixo, tá? São vários tetraedros, ó. Olha aqui, ó. Tá? É uma estrutura desta. Isso é uma treliça espacial. Ou tridimensional. Aqui dá para ver melhor o telhado, ó. Então, aqui são treliças tridimensionais. Ó, aqui a gente vê de uma maneira mais nítida o tetraedro, ó. Ele está aqui, ó. Aqui. Alguns aqui nem são tetraedros, a base é quadrada, ó. Ó. Forma dali para perceber. Olha esses pilares aqui, essas colunas e essas vigas feitas de treliças tridimensionais, que a gente consegue ver também o tetraedro. Ó. Ó. E ali o outro emenda já para trás. Uma vai conectando a outra. Aqui dá para ver. Ó. Só que esse tetraedro eu acho que o meu está errado. Isso aqui é de base quadrada. Aí não é um tetraedro bem... Não consigo enxergar aqui direito. É de base quadrada. Aqui dá para ver a base. Ó. Ó. Ele é de base quadrada aqui. Tá, isso. São treliças. Aqui, estrutura treliçada também, ó. E um indivíduo subindo. Isso aqui é uma estrutura treliçada. Várias treliças planas e lá em cima algumas treliças espaciais. E aqui na base também. Então as treliças, elas são basicamente utilizadas para construir estruturas, ou telhados, ou pontes, ou torres e estruturas de apoio. Então aqui as treliças mais comuns de telhado levam nomes, tá? Esse tipo de treliça é treliça de Pratt, Howe e Fink. São treliças para telhados. Treliças típicas de ponte. Treliças Pratt, treliças Howe, Warren, Baltimore e treliça K. Aí. Usadas em ponte. Claro que isso é a lateral da ponte. Então a ponte deve ter 2 laterais e um local onde você pisa. Geralmente o local que pisa também é treliçado, coberto com uma estrutura metálica. E aqui algumas estruturas que não são nem telhados nem pontes, mas que também são treliçadas. Tipo estruturas de guindastes, tá? Porções de um trecho de suporte, elementos, um basculante que é treliçado, enfim. Ela pode ter muitas aplicações.
E o que nos interessa é calcular as condições de equilíbrio para uma treliça. Para isso a gente precisa ver a estaticidade das treliças. O que é estaticidade? É ver se a treliça não é estaticamente indeterminada. Lembra quando o número de suportes é maior que o necessário, ele gera mais reações que o número de equações que você tem para resolver o problema? Então, isso é a gente chama de estaticidade. Estaticidade é ver se a estrutura atinge o equilíbrio e satisfaz o número de equações é igual ao número de incógnitas. Se faz, a estrutura está em equilíbrio estável. Se o número de equações não é igual ao número de incógnitas, eu preciso ver o que eu tenho mais. Se eu tenho uma redundância nos apoios, geralmente eu vou ter também uma redundância no número de forças ali. E talvez vou ter forças extras que minhas 6 equações de equilíbrio no espaço ou 3 equações de equilíbrio no plano não vai dar conta de resolver. E eu vou ter um problema estaticamente indeterminado. Então, falar de estaticidade é saber se o teu problema é estaticamente determinado ou não. Veja, para uma treliça plana, simples, que seja externamente determinada, existe uma relação específica entre o número de barras e o número de nós, que são necessários para estabilidade interna sem redundância, ou seja, sem sobrar forças. Considere uma treliça com N nós e B barras. Então, B é o número de barras. N é o número de nós. Então vamos considerar que uma treliça tenha B barras e N nós. Quantas incógnitas eu vou ter no meu problema? Bom, suponha que cada apoio gera um número de reações. Eu vou chamar de R o número de reações dos apoios. E eu já sei que a treliça suporta força axial na barra. Então, eu vou ter uma força agindo de um nó na barra. Então, vou ter uma força por barra. Sabendo disso, o número de incógnitas que eu tenho para resolver vai ser o número de reações do apoio mais o número de forças por barra. Este é o número de incógnitas do meu problema. Quais são as condições de equilíbrio que eu tenho que ter? Bom, se as forças vão se distribuir nos nós, então vai ser no nó que eu devo olhar. É no nó que vai estar agindo as forças. Então é no nó que eu tenho a condição de equilíbrio. Então cada nó tem que satisfazer a condição de equilíbrio. Se eu pensar na treliça plana, quais são as condições de equilíbrio? Somatório das forças em x igual a 0, somatório das forças em y igual a 0 e somatório dos momentos igual a 0. Essas são as condições de equilíbrio que cada nó tem que satisfazer. Mas se você olhar a treliça, como ela tem muitos elementos de barra interconectados, você vai ver que não tem como ela girar. Tá? Ela não tem a estrutura toda da treliça, cada pino ali que forma os nós, ele só restringe movimento translacional. Rotacional, a priori, não. Então, o somatório dos momentos eu não preciso aplicar nas minhas equações. Por quê? Porque eu não tenho restrição para ele. Mas a somatória das forças eu tenho. Então, cada nó
tem duas condições. Duas, somatória das forças em x dando zero, somatória das forças em y dando zero. Se cada nó eu preciso de duas condições de equilíbrio, se eu tenho n nós, eu vou ter 2n condições de equilíbrio. Se o número de incógnitas é o número de reações do apoio mais o número de forças na barra, para que esse sistema seja estaticamente determinado, isso tem que ser igual a isso. Ou seja, o número total de incógnitas tem que ser igual ao número total de equações. Em outras palavras, para satisfazer uma condição de equilíbrio estático, o número de equações é igual ao número de incógnitas. O número de reações dos apoios, mais o número de força das barras, ou o número de barras, tem que ser igual 2 vezes o número de nós. Essa é a condição de equilíbrio. Quando essa condição é satisfeita, a gente diz que a treliça é estaticamente determinada. Então você consegue resolver as equações. E essa condição a gente chama de condição isostática. Quando o número de incógnitas é igual ao número de equações de equilíbrio que você tem no teu sistema. Então é uma condição isostática. Essa é uma condição necessária para que o corpo atinja o equilíbrio. Mas não é uma condição suficiente. Veja, a gente tem que ter condições necessárias e suficientes. A condição suficiente vai depender de como a estrutura foi montada, de elementos de apoio e tudo mais. Por quê? Porque eu posso ter uma condição de equilíbrio, mas este equilíbrio facilmente sair dele com qualquer força aplicada. Então isso só satisfaz a condição de equilíbrio, mas não garante a estabilidade da estrutura. Mas a isso vocês vão estudar mais em resistência dos materiais. A gente vai classificar não só treliça, qualquer estrutura, tá? Em isostática, hiperestática e hipostática. O que é uma estrutura isostática? É quando o número de incógnitas presentes naquela estrutura é igual ao número de equações. O que é hiperestática? Quando o número de incógnitas é maior que o número de equações. E o que é hipostática? Quando o número de incógnitas é inferior ao número de equações. Para a treliça, a condição isostática faz o número de reações do apoio mais o número de barras ser igual a 2 vezes o número de nós. Uma condição de treliça hiperestática é quando a soma das reações mais o número de barras é maior do que o dobro do número de nós. E uma condição hipostática é quando o número de reações do apoio mais o número de barras é inferior ao dobro do número de nós. Em outras palavras, aqui o número de equações é igual ao número de incógnitas, aqui a quantidade de incógnitas é maior que a quantidade de equações de equilíbrio, e aqui a quantidade de incógnitas é menor que a quantidade de equações de equilíbrio. O caso que a gente vai resolver tem que satisfazer isso aqui. Professor, e se não atingir esta condição? Ou vai ser hiperestática, ou vai ser hipostática. E como resolver? Não tem solução? Tem métodos para isso. Aí a estrutura vai se mexer, muitas vezes tende a sair do equilíbrio um pouco, mas às vezes ela não sai, mas ela deforma. Então as barras sofrem deformações e a gente tem que usar um pouco de teoria de elasticidade, tá? Para ver medidas dos módulos de elasticidade de cada elemento, quanto que ele deformou, se ele flambou, se ele torceu, enfim, o que aconteceu. E aí você vai ter que embutir estas equações de deformação na sua estrutura para poder resolvê-las. Mas a gente não vai ver isso aqui. Isso vocês estudam em resistência dos materiais.
Então, uma estrutura estaticamente determinada, ou isostática, é aquela que o número de reações do apoio mais o número de barras tem que ser igual ao dobro do número de nós. Vamos ver aqui. Faz de conta que FC, FE e FG são conhecidas, são forças externas agindo aqui. Então, isso aqui é conhecido. Vamos ver. Aqui eu tenho uma junta articulada, um pino. Então, eu sei que eu tenho duas reações aqui. Aqui eu tenho um rolete, eu tenho uma. Então, vamos ver quem é o R. R é 3. 1, 2, 3, são as três forças, são as forças de reação. Vamos ver o número de barras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 barras. 13 barras. Então, quanto que vale R mais B? Vai ser 13 mais 3, que dão 16. Então, eu tenho 16 incógnitas. Eu preciso de 16 equações. Se para cada nó eu preciso de 2 equações de equilíbrio, então eu preciso de 2 vezes o número de nó de equações. Vamos contar quantos nós a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, só tem esses? Isso aqui também é um nó. É uma emenda. 7, 8. Então, eu tenho N igual a 8. Então, 2N é igual a 2 vezes 8, que é igual a 16. Opa! O número de incógnitas é igual ao número de equações. Essa treliça é estaticamente determinada. Então, eu consigo resolvê-la. Ah, e se não desse igual, aí eu precisaria levar em conta a deformação da estrutura. Isso a gente não vai ver aqui. Então, uma treliça, ela recebe cargas nos nós, ela pode receber cargas nos nós, e as barras vão distribuir forças axiais. As forças que agem nas barras, elas vão ser sempre de dois tipos. Ou elas vão tracionar a barra. O que é tracionar? Esticar. Então, forças de tensão ou forças de tração. Ou estas forças vão comprimir a barra. Forças de compressão. Comprimir é de fora para dentro. Tensionar é de dentro para fora. Então, a força de tensão, ela sai dos nós para fora da barra. A força de compressão, ela atua nos nós para dentro da barra. Sempre assim. E é comum a gente chamar tração de T e compressão de C. Muitas vezes o problema vai pedir para você determinar se a força na barra é de tração ou de compressão. Então, essa é uma treliça e as forças que agem nas barras são forças de tração ou forças de compressão. Treliça, método dos nós. O que é o método dos nós? É um método que a gente vai usar para resolver a treliça. Como que é? Você vai colocar força em todos os nós e vai ter que satisfazer a condição de equilíbrio. Somatório das forças em X é igual a 0 e somatório das forças em Y é igual a 0 para cada nó. Com isso, eu consigo calcular todas as forças que agem ao longo das barras. Então, veja, somatório dos momentos não entra aqui. Você pode até calcular somatório dos momentos para determinar a reação dos apoios. Mas aqui, a treliça, por que são
que são os nós? São rótulas, são pinos? Permite ela ter momento para lá e para cá. Se ela não tem, é porque provavelmente os apoios seguram. Então, eu não tenho restrição à rotação pelo momento, mas eu tenho restrição à translação. Então, treliças, a gente só vai colocar as equações de força. Nos apoios, a gente pode colocar até os momentos, ali sim. Mas nas barras das treliças, ali no meio, só as condições de somatório das forças em x dando zero e em y dando zero. Isso a gente faz para cada nó. Para cada nó. Então, o método dos nós é colocar as forças em cada nó e calcular. Por exemplo, nesta treliça que está aqui, eu posso fazer o seguinte. Vamos colocar a reação do apoio. Aqui é uma junta articular, ela tem duas forças, uma para cá e posso colocar uma para cá. Aqui é um balancim, só tem uma. Tá aí. Agora vamos colocar as forças nos nós. Olha, nesta barra eu vou ter força para cá e para cá. Ação e reação. Professor, você pôs aqui forças de compressão. Mas qual o sentido dessa força? Eu não sei. Ele é arbitrário, eu posso escolher do jeito que eu quiser. Se no final a força, o sinal dela der negativo, é o sentido que eu escolhi, está invertido. É só inverter em 180 graus. Neste nó, tenho força aqui, tenho força para cá nessa barra e tenho força para cá. E aqui eu tenho força para cá também. Ó. Neste nó, tenho força para cá e tenho força para cá. Neste nó, tenho força para cá e tenho força para cá. Não tenho mais. Então, agora eu tenho que fazer somatório das forças em x dando zero e a somatória das forças em y dando zero em cada nó. Então, eu vou pegar isso aqui para resolver. Ó. Vou resolver este nó. Somatório das forças em x dando zero, somatório das forças em y dando zero. Aqui, se precisar, se eu considerar a treliça, o diagrama de corpo livre dela inteiro, eu posso levar em conta os tórax. Então, considero uma coisa só, eu posso levar em conta os tórax, e ele pode me ajudar a determinar reações de apoio. Mas aqui, só somatório das forças. Aqui, só somatório das forças. Depois que eu determinei a reação de apoio, só somatório das forças. Então, o método dos nós, ele é muito simples. É igual ao que a gente estava fazendo, só que agora você vai fazer por nó da treliça. Você fala, nossa, mas se uma treliça for grande, tem muita equação. Tem. Tem 2 vezes o número de nós para ser resolvido. Dá trabalho, claro que dá. Mas é o processo. Existem outros métodos que eu não vou discutir aqui em treliça, senão fica um pouco longo e isso não está no programa. Então, mas existe um método chamado método das seções, que eu secciono a minha treliça em algum pedaço aqui, e eu analiso o que está acontecendo nessa divisória aqui. Ó. Mas, método das seções, quando a gente vê a estrutura interna, forças internas, eu uso ele. Mas aqui para treliça, só vou usar o método dos nós. Então, olha aqui, ó, reação em A, reação em B. Aqui eu tenho uma reação. O peso, ou o peso não. Geralmente, para treliças, o peso é desprezível, tá? As forças trocadas são muito maiores que o peso. Aqui é uma força externa P. E aqui é a reação do apoio B. Condição de equilíbrio por nó. Força resultante tem que dar zero. Somatório das forças tem que dar zero. Portanto, a somatório das forças em x tem que dar zero e somatório das forças em y tem que dar zero. Então, essa é a condição de equilíbrio por nó. Tá? Então, em cada nó, eu vou ter que aplicar essa condição. Olha aqui as forças agindo nos nós. Aqui, aqui. Olha para os nós. Veja que eu tirei o nó dali.
É o nó que me interessa aqui, ó. E é ali que estão as forças, ó. E eu vou aplicar essas duas condições. Esta e esta. Bom, eu vou parar por aqui, porque agora começam os exercícios de treliça e eles são um pouquinho longos. Aí não haverá tempo hábil para finalizar a aula. Então, agradeço a atenção, a paciência de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Obrigado.